Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o Deus Liro, sou pastor, sou cristão, sou motorista de aplicativo, sou pastor de uma rede de jovens no MAV, no Ministério MAV, Ministério Apostólico do Avivamento, que fica ali na CL 315 da Santa Maria. E eu queria trazer uma palavra para você que pode ser libertadora para muitos e pode ser um confronto para outros, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela nos confronta sempre. Ela confronta o nosso eu, as nossas vontades, a nossa carnalidade, porque nós somos carnais. Nós somos deste mundo. E por sermos deste mundo, lutamos constantemente contra as coisas deste mundo. Na verdade, perdão, nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. E por estarmos neste mundo, nós lutamos contra as coisas deste mundo. Nós somos do reino dos céus. Aqueles que creem em Jesus, eles não são daqui. Eles são do reino dos céus. E por nós sermos do reino dos céus, nós lutamos dia após dia contra as coisas deste mundo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Por isso que eu vou confrontar alguns e de repente trazer um alento para outros, porque vai trazer um entendimento do porquê de algumas coisas. Primeiramente, eu queria trazer para vocês aqui direto a palavra de Deus. Tô aqui com a Bíblia até da minha esposa, ó, toda chique, brilhosa. E olha o que está escrito aqui, ó, em João 17, capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também teu filho te glorifique, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviastes, Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a realizar. Agora glorifica, meu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da existência do mundo. Ele já era Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Vamos parar aqui no versículo 6. Olha só, pessoal. Aqui Jesus deixa claro que existe o mundo, as pessoas do mundo, e existe aqueles que Deus deu a ele, que eram do mundo, e agora são dele. Você está tentando entender? Você está me entendendo? Existe o mundo, e existe os que são de Jesus. Por que eu estou falando isso? Nós temos um erro muito grande em achar, cara, a palavra de Deus, ela é muito simples e complicada ao mesmo tempo. Ela é muito simples de entender, mas ela é complicada quando nós queremos trazer ela para dentro do mundo, para ela favorecer o mundo que não é de Jesus. Nós queremos facilitar a entrada no reino de Deus. É incrível. Nem o próprio Deus, com todo o amor que ele tem pela humanidade, com todo o amor que ele tem pelo ser humano, que ele criou lá no Éden e cresceu, porque Jesus, olha gente, Deus, ele criou Adão. Eu sou criatura que veio de Adão. Deus não desceu lá no barro e me criou e me formou do pó da terra, gente. Eu vim do ventre da minha mãe. Quem foi criado por Deus foi Adão, lá no Éden. Lá no Éden. A criatura de Deus chama-se Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Somos descendentes do pecado. Porque nós viemos pós-pecado. Antes do pecado não tinha descendência. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Jesus aqui, ele é bem claro, e eu vou continuar aqui, olha só. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Porque lhe dei a palavra que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles, porque são teus. Aqueles que creem são de Deus. Por eles é que Jesus roga. Jesus não roga pelo mundo, gente. Jesus, o caos que o mundo vive hoje, 2025, né, à beira de 2026, o caos político no mundo, não é só no Brasil, de corrupção, de injustiça e tudo mais que existe no mundo inteiro, e guerras que existem no mundo todo, porque as guerras são culpa da política, no sentido de que é o poder público lá, o maioral, que decide bombardear outro país e ponto. Por causa de brigas deles e por causa de coisas que não deveriam existir. Isso é fato. Guerra nunca é bom.
Então o caos que existe no mundo de eu quero os minerais do seu país e você vai ficar sem, e eu vou invadir, e eu vou escravizar você. Hoje, não tem mais escravidão. Claro que tem. Tem a escravidão econômica, a escravidão tecnológica. Tem vários tipos de escravidão até hoje. Então esse caos de libertinagem, de imoralidade que o mundo vive, ele vive porque o mundo não é de Deus. Mas Deus criou o mundo. Mas ele mesmo falou, o mundo jaz do maligno. Não é dele. Por isso que a palavra de Deus diz que ele virá e fará novos céus e nova terra. Porque esse já foi contaminado. E aí, ele diz aqui, Jesus é muito claro. Eu rogo pelos meus, pelos seus, pelos aqueles que foram separados. Aquela pessoa que não crê em Jesus, que não está nem aí para Jesus, não é que Jesus não está nem aí para ela. Muito cuidado com essa palavra que eu vou falar agora. Não é que Jesus não está nem aí para ela, mas Jesus só intercede pelos que são de Deus. Existe um erro muito grande e um populismo muito grande, né? O populismo não tem só na política não, gente. O populismo também tem nas igrejas. Da pessoa colocar como se Jesus fosse de todos e para todos. E ele não é, porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Se você tem em um mercado uma porta estreita, pequena, uma porta igual de casa, igual de uma casa, aberta, e do lado, mais pro lado, uma porta escancarada, aberta, bem grandona assim, ó, tipo aquelas portas que sobem, né? Só que bem grandona assim, ó, com um espação assim de uns 10 metros. Um vão de uns 10 metros, é uma porta, tava ali. Mas só que no canto de lá, tem uma porta igual de casa, aberta também. E aí, digamos que o mercado está cheio de gente, abarrotado de gente, abarrotado. E acontece um incêndio do nada e começa a quebrar e explodir coisa lá pra dentro. O que vai acontecer com tantas pessoas que estão lá dentro? Eles vão o quê? Correr pra fora. Alguém vai correr pra porta estreita? Pra onde vão correr? Pra porta larga. Por que eles vão correr pra porta larga? Porque é mais fácil de passar. A multidão vai conseguir passar com facilidade. Ah, pastor, mas com certeza vai ter um ou dois que vai passar lá pela portinha estreita, porque estava mais perto. Tá aquela multidão, porque é muita gente. E mesmo na porta larga, tá aquele monte de gente passando assim, porque era muita gente no mercado. Então algumas pessoas vão passar pela portinha pequena, porque tá mais perto, tá mais fácil de entrar. Vão ou não vão? Vão. Mas são muitas? Não, são poucas. Por quê? Porque a porta é estreita. Por isso a Bíblia diz que largo é o caminho que leva à perdição. Porque é fácil. É fácil. O reino de Deus não é fácil. Ele é de graça, mas não é fácil. Ele é de graça, mas não é sem esforço que você alcança. Então é por merecimento, é pelo que eu fiz? Não. É porque não é fácil abandonar o mundo e viver para Cristo e ser um cidadão do céu. E negar as paixões desse mundo. Negar as vontades deste mundo, negar o sistema do mundo, negar o padrão do mundo. É difícil não se amoldar, como diz Romanos 12, a este mundo. E quando eu digo isso, eu não estou falando do mundano, a quem Jesus já diz aqui, ó, que ele não é dele. Eu não estou dizendo do que não é de Jesus, eu estou dizendo do que é de Jesus. Porque esse que é de Jesus, que Jesus está rogando por ele, pode ser que tenha o da perdição. Que vai fazer igual a mulher de Ló, vai olhar pra trás e falar, cara, tô abandonando tudo aquilo ali por Jesus. Caraca, velho, não dá. O sistema é bom demais. O sistema me deixa participar de qualquer festa. Até festa cristã, que não é cristã. O sistema me deixa participar de qualquer coisa. Eu posso dizer, eu não tenho nada a ver, isso é normal pra tudo. Eu posso tudo. Eu posso mergulhar em tudo, em qualquer coisa. E ainda dizer que sou cristão. Então o sistema desse mundo é maravilhoso. Eu vou mergulhar, vou olhar pra trás igual a mulher de Ló. Por isso que eu falei, eu vou ter que confrontar alguns. No versículo 11 diz o seguinte: eu não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome, aqueles que me deste. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto enquanto estou no mundo. Estou no mundo, eu não sou do mundo, eu estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em si mesmos. Cara, isso aqui é libertador e o cristão não entende, na maioria das vezes.
Isso aqui é a chave. E o cristão não entende na maioria das vezes. Isso aqui é a vida do cristão. E a maioria das igrejas não entende. Isso aqui é o que Jesus está falando. Não é João, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Abraão, não é anjo, não é um apóstolo, não é um pastor, não é o bispo, arcebispo, o papa. Isso é Jesus falando. Para mim, cristão, discípulo de Jesus, que não sou deste mundo. Você, cristão, discípulo de Jesus, que não é deste mundo. E para você, mundano, que não é cristão e que quer decidir ser cristão. Essa é a chave. Essa é a chave. Mas agora vou para ti, versículo 13. E digo isto, enquanto estou, não sou do mundo, para que eles tenham a minha alegria completa, a minha alegria, ou seja, a alegria de Cristo, completas em si mesmo. A minha alegria não está no meu cônjuge. A minha alegria não está nas minhas filhas. A minha alegria não está em dinheiro. A minha alegria não está em posses, em conquistas, em casas, em carros, em emprego, viagens, férias. A minha alegria está em mim mesmo. O que é a minha alegria está em mim mesmo? Eu não preciso de ninguém. Jesus é suficiente. Se Jesus ele é suficiente na minha vida e eu não preciso de mais nada, eu entendi o reino de Deus. Eu entendi o reino de Deus porque não vai bater na minha porta depressão. Não vai bater na minha porta ansiedade. Não vai bater na minha porta dúvida. Não vai bater na minha porta medo. Não vai bater na minha porta sentimento de insuficiência, sentimento de que eu sou rejeitado. Não vai bater na minha porta nenhum tipo de sentimento negativo que possa me tirar do propósito do reino de Deus e a minha felicidade, a minha alegria em mim mesmo. Na verdade, até pode bater na porta, mas eu não vou abrir. Sabe por que eu não vou abrir? Porque eu já abri a porta para Jesus. Eu já abri a porta para Jesus. Mais nada. Ué, tá vendo? Não tem aquela... Quando você convida algumas pessoas para sua casa, aí ela vai lá e faz, né? Bateu na porta. Aí você fala, deve ser o João, né? Deve ser o fulano que eu convidei. Aí quando você vai lá, tá lá o fulano. Você vê, tudo bem? Entra. Entrou e fechou a porta. Aí você convidou um outro amigo. Agora deve ser o Ricardo. Deixa eu abrir a porta pro Ricardo. Aí você vai lá, o Ricardo. Aí o Ricardo entra. Pronto. Você convidou ali o João e o Ricardo. Aí de repente, o que você faz? Ué, eu não convidei ninguém. Você não se surpreende? Eu não convidei mais ninguém, era só vocês dois. Quem será? Claro, no mundo a gente vai abrir a porta. Mas quem não é deste mundo não vai abrir a porta. Porque Jesus já está lá dentro. Não tem mais ninguém que você precisa. A festa já está feita, é você e Jesus. A comunhão já está feita, é você e Jesus. A eternidade já está com você, é você e Jesus. E isso não é egoísmo. Então a pessoa, então você não quer mais ninguém, né? Não, não é egoísmo. É Jesus e acabou. Mas, como eu estou nesse mundo, eu ainda me relaciono com esse mundo. Primeiro, a chave de você entender que você tem que ser feliz, alegre em si mesmo, porque Jesus é a tua glória. Para que eles tenham a minha alegria, foi o que Jesus falou, em si mesmo. A minha. Se eu tenho a alegria de Jesus, acabou, não preciso de mais nada. Mas aí ele continua, dê-lhe a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Se eu sou de Cristo, a alegria de Cristo está em mim e ele é suficiente, o mundo vai me aborrecer. O mundo vai me aborrecer. Sabe por quê? Porque eu não sou deste mundo. E sabe como é que o mundo te aborrece? Porque você vê injustiça e você fica aborrecido com a injustiça. Você vê guerras e você fica aborrecido com as guerras, porque Jesus é paz. Você vê pessoas matando pessoas, não é homem matando mulher, não. Pessoas matando pessoas, não importa o que seja. Porque mulher também mata homem, homem mata mulher. Mas é mais, não importa. Nós ficamos aborrecidos quando alguém mata alguém. Quando alguém bate em alguém. Quando alguém espanca alguém. Quando alguém fere alguém. Nós somos aborrecidos por esse mundo. Quando alguém rouba alguém, nós somos aborrecidos por esse mundo. Porque isso aborrece o cristão. O mundano calcifica. Nem liga mais. O cristão, quando ele vê uma injustiça na própria política, ele fica aborrecido com tanta corrupção que nós vivemos nesse país. Sabe por quê? Não estou falando de direita e esquerda, né? Mas dentro do movimento de direita, e que tem muito cristão no meio, por que eles estão dentro desse movimento de direita? Porque é um movimento que está aborrecido com a corrupção.
com dinheiro público sendo jogado fora, sendo jogado no lixo, indo para mãos de políticos, de grandes empresários. E quem é cristão de verdade fica aborrecido quando alguém de direita também está roubando e está favorecendo grandes empresas. Quem é cristão não fica guardando o político A ou o político B. Ele confronta todos. Ele não tem político de estimação. Ele é alegre em Cristo. Ah, não, só sou alegre se o meu político estiver bem e eu comemorar a vitória dele, porque... Não. O cristão fica alegre em Cristo. E estar alegre em Cristo é ver uma criança bem. É ver uma mulher não ser agredida por um homem porque é mulher. É ver um pai de família tendo oportunidade de emprego para sustentar sua casa. É ver a dignidade na mesa, comida. É ver uma educação de qualidade no seu país, porque se você paga tanto imposto, deveria ter. Então o cristão ele se aborrece com a injustiça. Bem-aventurados sois vós que tem sede de justiça, porque serão fartos. Eu creio, Jesus, que eu vou ser farto de justiça nesse país. Eu creio. E justiça, não estou dizendo de prender político A ou B. A justiça que eu estou falando é da distribuição correta daquilo que é nosso. E quando eu digo de distribuição correta, eu não estou dizendo de benefícios sociais. Eu não estou dizendo de cesta básica, eu não estou dizendo de Bolsa Família, de auxílio isso, não, que não precisa ter. Eu não estou dizendo desse tipo de coisa. Eu estou dizendo da justiça do que o povo paga de imposto ser revestido em segurança, educação, saúde, saneamento básico. É isso que o povo precisa. Não é de teatro, não é de show, não é de música, não é de luzinha de Natal. Quantos milhões não são gastos nesse país todo com luzinha de Natal esse ano? Junta todas as luzinhas de Natal desse Brasil. De prefeitura, de estado e de governo federal. Todas as luzinhas de Natal. Tudo que está sendo gasto com o Natal. Tudo que está sendo gasto com o Ano Novo. Junta tudo. Com showzinhos de Natal e Ano Novo. Aqui em Brasília, por exemplo, o showzinho ali de Brasília vai ser mais de 9 milhões de reais gasto naqueles shows. Em toda a estrutura. 9 milhões. Quantas pessoas estão passando fome? Elas não precisam de luzinha de Natal. Quantas pessoas estão precisando de um leito de UTI? Ou que precisaram e não teve e morreu? Será que 9 milhões resolvia? Pagava um leito do hospital particular. Não sei o preço de um leito do hospital particular. Mas teria ajudado. Tá entendendo o que aborrece um cristão? Tá entendendo o que tem que aborrecer um cristão? O que aborrece um cristão é a libertinagem. O que tem que aborrecer o cristão é a prostituição dentro da sua própria igreja. Onde os membros, eles estão na igreja hoje, mas amanhã eles estão em frevo, bebendo, se prostituindo, namorando nos cantinhos. Mas não pode namorar? Casado namora. Solteiro não. Ah, mas não sou solteiro. Eu estou namorando. Você casou? Não, eu estou namorando. Você casou? Não, irmão. Pastor, eu estou namorando. Eu ainda vou casar. Não. Você casou? Porque casado, namora. A palavra namoro vem de namorado. É um relacionamento físico. Ah, mas eu tô só dando uns beijinhos, pastor. A gente não fez nada, não. Deixa eu te falar. Beijo é igual ferro de passar roupa. Você acende em cima e ele esquenta embaixo. Entendeu, né? Entendeu? Por que tem muitas novinhas grávidas? Entendeu? Porque que mesmo na igreja ainda existem muitas frustrações. Porque vivem um relacionamento fora do casamento. Mas um relacionamento de casado. Tem namorado aí que já faz planos de, né, durante a semana, assim, como se fosse casado. Né, até de dinheiro. Né, não, você vai comprar o quê? Não, eu vou comprar isso. Não, eu te dou tanto. E não, eu vou precisar de fazer isso. Você tem que me dar tanto, porque a gente já tá juntando dinheiro. Mas porque vive já um relacionamento de casado. Não é que quem quer casar, que vai começar um compromisso de uma oração, né? Ou então já vai começar um agendamento de noivado, né? Os preparativos para um casamento. E dentro desses preparativos para um casamento, por mais que você agende um casamento daqui a 2 anos, aí sim, vocês estão dentro do processo de casamento. Porque vocês decidiram caminhar o caminho do amor e de andar juntos. Aí tudo bem. Agora, 2 pessoas que estão se conhecendo,
que tem cara. Gente, principalmente você, mulher, abre o olho. Na hora que você começa um relacionamento, você já sabe quem é o cara. Não é porque ele tá dentro da igreja que ele não vai dar um soco na sua cara. Não é porque ele tá dentro da igreja que ele não é agressivo. Não é porque ele está dentro de uma igreja que ele não pode ser a pessoa extremamente errada para casar com você. Porque ele ainda não é dele. Não é um cidadão do céu. Porque um cidadão do céu se aborreceria com qualquer tipo de atitude contrária à palavra de Deus. E aí a menina começa a namorar, ou a se relacionar, ou a orar, ou a um período de noivado para casar, ou todo aquele procedimento, e percebe um cara mandão, um cara grosso, um cara bruto, um cara controlador. De repente até atitude já agressiva antes, mas a mulher quer ser melhor que Jesus. Não, mas ele vai mudar. Quando a gente estiver junto, ele vai mudar. Não, mas isso aí é só de vez em quando, ele não é assim, foi só um momento, foi só por causa daquele negócio, ele se estourou ali naquela situação. Vai vendo. Homem, cuidado. Você já percebeu que a mulher tá com ciúme até da tua mãe? Sai fora. Mulher também mata homem, por causa de ciúme. Mata. O cristão, o que é cidadão do céu, o que não é deste mundo, ele já se aborrece com as coisas deste mundo. E aí ele sai de perto. Ele sai de perto. Igreja, pra gente finalizar aqui, o que eu tô querendo trazer com isso pra você? Jesus, ele veio, discipulou os 12, e aqui no versículo seguinte ele fala, ó, Pai justo, no versículo 25, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, para que o amor com que me amaste estejais neles, e eu também esteja nele. Aqui atrás, ó, versículo 21. Perdão, versículo 20, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Porque senão você vai falar, não, pastor, mas aí Jesus estava falando só dos 12. Só dos 12. Eu vim depois. Você não falou que eu não sou criado por Deus, que eu sou descendente de Adão, que quem for criado por Adão, da mesma forma que essas coisas só servem para os 12. Para os discípulos de Jesus. Para a gente, não. Não. Jesus diz aqui, ó, no versículo 20. Aqui Jesus está rogando pelo mundo. Aqui Jesus está rogando por aqueles que não são seus. Ainda. Porque diz assim, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Então não é que ele está rogando pelo mundo em si, mas pelos que são do mundo e que pela palavra destes, que já foram transformados, que pode ser eu e você, pessoas transformadas em Cristo, pela nossa palavra, segundo a palavra de Jesus e dos discípulos que vieram até nós, outras pessoas vão ser alcançadas e virão a crer em Jesus. E aí sim, essas pessoas entram na intercessão de Jesus diante do Pai. Fora isso, o mundo é mundo e jaz do maligno. Por isso que a palavra de Deus diz, você que é sujo, suje-se mais. E você que é limpo, limpe-se mais. Então o que eu quero dizer para você, principalmente, cristão, oxe pastor, principalmente tem que ser pro mundano, que a gente tem que ganhar a vida, Jesus falou de pregar o evangelho. Não, principalmente para você. Porque se você não for transformado, você vai ganhar quem? As pedras vão começar a clamar e não nós. Porque se eu e você não formos transformados e não entendermos que o mundo precisa nos aborrecer. Enquanto o mundo não te aborrece, você não está sendo cristão. Enquanto tudo para o mundo está normal, você não é cristão. Enquanto você está se envolvendo com as coisas deste mundo, se amoldando às coisas deste mundo, você não é cristão. Você acha que é, mas não é. Ir para a igreja não é ser cristão. Não ir para a igreja também não é ser cristão. Porque aí a gente fala os desigrejados, ou os fora do reino, ou o que quer que seja, como eles se denominam, ou sei lá o que, os que querem demonizar as igrejas também vão falar o quê? Só ir para a igreja não leva ninguém para o céu, com certeza. Mas não estar lá também não vai levar. Porque Jesus disse que ele vem buscar a sua noiva, a igreja dele. Ah, mas a igreja dele não é denominação A ou B, ou placa A ou B, com certeza.
mas é uma vida de igreja. Não é uma vida sozinho, isolado. Jesus não trabalha com isolamento. Jesus não trabalha com isolamento. Jesus não quer dispersão dos seus. Ele quer unidade. Por isso que a Bíblia diz, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Porque o ferro vai afiando o ferro. O irmãozinho chato vai te moldando. E você vai moldando o irmãozinho chato. Aquela irmãzinha fofoqueira vai te moldando. E você vai moldando aquela irmãzinha fofoqueira. Aquele irmãozinho fofoqueiro, você vai falar que é só mulher que fofoca. Vai te moldando. E você vai moldando o irmãozinho fofoqueiro. Aquele irmão endemoniado vai te moldando. Como é que o irmão endemoniado vai te moldando? É porque ele é irmão. Ele está endemoniado. Ele não é o demônio. Foi uma situação, de repente uma brecha, de repente algo que ele fez de errado e aí tá uma carga muito pesada sobre ele. Então você vai ajudar ele. Você vai moldar. É teu irmão em Cristo. É a igreja. Seu dedo tá ruim, você não vai cortar ele e jogar fora. Você vai tomar remédio para que ele seja curado. E para que esse remédio chegue nele, vai ter que passar por outros órgãos. E de repente é você. Vai ter que passar por outros membros e de repente é você. Até chegar nele. Isso é igreja. Isso é comunhão. Isso é corpo de Cristo. Não tem pra onde fugir. Viver em isolamento. Por isso que eu não vou pra igreja. Tem muito irmão fofoqueiro. É por isso que você não está na igreja. Porque você não é a igreja. Isso é outra coisa. Do mundo aí, ó. Igreja não. Mas pensou de Jesus, meu amigo? O diabo, diante de Cristo, citou o versículo bíblico. Eu sou motorista de aplicativo. O que eu vejo de pessoas indo pra frevo, bêbada, cachaçada, com roupa que nem prostituta tem coragem de usar. E falando o nome de Deus dentro do carro. E eu tô ouvindo música cristã e ela cantando música da igreja dentro do carro. Você acha que ela é cristã? Ela é desviada, não existe isso. Cristão é cristão. Ele é firme, inabalável, porque a esperança dele está em Cristo. Ele é inabalável. Ele está em Cristo. Se ele saiu da igreja, ele nunca foi da igreja. Ele pode vir a ser, mas ele nunca foi. Mas ela era do louvor, ela cantava, ele tocava, ele pregava. E agora voltar no mundão na bagaceira. Nunca foi. Porque os que são dele, ele os guarda. Exceto o da perdição. Só que o da perdição ele não volta. Ele é o da perdição. Ele se enforcou. Então se esse irmãozinho é um desviado, ou ele é o da perdição, ele não vai voltar. Pode ser que um dia ele volte, mas é porque nesse um dia, ele, de fato, se converteu. Aí agora sim, ele é um cristão. Ou ele voltou, não porque se converteu, pasme, mas porque sente falta daquele ambiente. Gente, é o ser humano. É o ser humano, gente. Tem gente que tá na igreja, participa de tudo que tem na igreja, vai pro mundão, pra bagaceira, e volta pra igreja, e todo mundo faz aquela carruagem, aquela coisa, voltou o irmão que era da igreja, e voltou agora é crente de novo, tá cantando em fogos, e agora é de Deus. Não é ainda. Ele sente falta daquele ambiente. Ele não sente falta de Jesus. Ele sente falta daquele ambiente, porque lá no mundão tava ruim. Era bagaceira. A palavra do filho pródigo não é sobre o filho pródigo. É sobre o pai do filho pródigo. Que ele nos recebe. Mesmo quando nós somos quem somos. Mas ele não recebe do jeito que estamos e nos deixa como estamos. Ele nos muda. O filho pródigo, quando ele voltou, que pra quem não sabe, pródigo é filho gastador, não tem nada a ver com pecado de voltar ao mundo. É filho esbanjador, que esbanjou tudo que tinha. Quando ele voltou, o pai ali representando o próprio Deus, não deixou ele igual estava. Então não existe esse me aceite como eu sou. Beleza, eu te aceito como você não. Eu te aceito do jeito que você está. Mas você não pode permanecer. Foi trocado as vestes, colocou sandália, colocou um anel, ele foi transformado. Muda-se veste, muda-se identidade, porque só quem tem anel é filho. Coloca os pés. Sabe o que são os pés, né? A armadura, o que a armadura fala? Preparação do evangelho da paz. Você é transformado, você começa a cumprir o ID. Você não fica mais parado. Então se você é um cristão que só fica dentro de casa, que só lê a Bíblia, que só ouve louvorzinho quando você está arrumando a casa, ou quando você está dirigindo o carro, mas não transforma ninguém, não vai atrás de ninguém, não evangelismo, não prega, você não é evangélico. Você não é cristão. Você é qualquer outra coisa, menos cristão. Cristão não se esconde. Cristão confronta o mundo.
aborrece o mundo, é aborrecido pelo mundo. Porque o próprio Jesus disse, se odiaram a mim, a vós também odiarão. E muito mais a vós. Se preparem, vocês serão jogados na prisão, se preparem, vão mentir contra vocês, caluniarem. E aí o povo cristão hoje se mistura com qualquer pessoa, senta na mesa com qualquer pessoa. Ah, mas Jesus sentou com qualquer pessoa. Ele sentou para transformar a vida de Zaqueu. Você está sentando na mesa com qualquer pessoa e está transformando quem? A você mesmo? Num deles? Ah, mas é aos poucos. Onde é que está dizendo isso na Bíblia que é aos poucos? Ele sentou e a vida de Zaqueu foi transformada naquele instante. Porque Zaqueu quis. Porque Zaqueu abriu o coração. Aí tu tá sentando na mesa com quem não quer Jesus. Algo está estranho. Quando entrares numa casa e não me aceitarem, bate os seus pés. Não traga nem a poeira dessa casa. Porque contra esta casa, a minha ira será maior do que foi contra Sodoma e Gomorra. E não vai sobrar nada. Não, amanhã eu volto aqui, o irmãozinho vai ser Jesus, vai aceitar Jesus. Não, pastor, mas eu tenho uma pessoa que evangeliza depois de quase 10 anos evangelizando. Hoje se converteu. Será que se converteu mesmo? Será que não foi conveniência? Gente, a porta é estreita. Ou você segue o que Jesus falou e mandou em sua palavra, ou você está adaptando. Não existe adaptação, não existe nenhum tio no que está escrito. O problema do cristão hoje é que ele está se adaptando, se amoldando ao mundo. Eu preciso de luz aqui nessa igreja. Eu preciso de estrobo. Eu preciso de jogo de luz. Eu preciso de fumaça. Eu preciso disso. E eu preciso daquilo. Você só precisa de Jesus. Não que não possa ter essas coisas. Então acho legal fazer um show pra Jesus. Mas sabe qual é o maior show que Jesus quer? É vidas transformadas, restauradas. E é isso que está precisando nas igrejas. Voltar ao primeiro amor. Voltar às velhas práticas. E a pessoa entender que eu não tenho duas vidas. Ah, eu tenho minha vida secular. Ah, eu não tenho... Ah, gente, eu não só sou da igreja, não. Gente, eu também tenho vida. Eu também tenho vida particular. É? Tu tem vida? Eu não tenho. Porque minha vida agora é de Cristo. Então eu não tenho mais. Se ela é de Cristo, ela é pro reino. Ah, mas eu não vou viver dentro da igreja. Ah, mas eu não vou fazer tudo que pastor quer, que pastor manda. Não, não é que pastor quer, que pastor manda, que a palavra de Deus manda. Tu tá fazendo? Então beleza. Tu tá cumprindo? Então beleza. Ah, mas então quer dizer que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Olhe pra você mesmo no espelho e fala: o que eu estou fazendo, Jesus faria? Aonde eu estou indo, Jesus iria? E se ele fosse, o que ele faria? Porque Jesus foi. Mas ele não foi se misturar. Ou se ambientalizar. Ah, eu vou pra festa da família, que vai ter bebidice, glutonaria e aquela bagaceira e primo brigando com tio brigando, aquele redemoinho todo. Eu tô lá porque senão vão falar que eu sou um cristão chato, que eu nunca tô junto. Como é que eu vou ganhar meus parentes? Como é que eu vou ganhar eles pra Jesus se eu não estiver lá? Porque eu vou começar a ser excluído de tudo. Porque eu nunca tô lá. Eu sei que tem bebida, eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo, onde meus amigos estão, mas são meus amigos. Amigos? Existe amizade entre luz e trevas? Mas são meus amigos, é minha família, eu tinha que estar lá. Existe amizade entre luz e trevas? Jesus falou que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. Jesus falou que aquele que quer amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Crente. Ou você é crente, ou você não é. E o cristão, ele parou de aborrecer o mundo. Porque você tem se misturado com o mundo. De tal forma, praticando as mesmas festas. Praticando as mesmas coisas. Se envolvendo nos mesmos rituais. Nas mesmas práticas. E não tem nada a ver. Levantando os mesmos ídolos. Levantando as mesmas histórias. Contando as mesmas heresias. E a essência da palavra já foi. Esse vídeo é bem longo. Talvez poucas pessoas vieram até aqui. Mas não tem problema. A porta, ela continua estreita.